Bom pessoal, olá a todos, tudo bem? Vai ser mais um vlog agora. Eu vou falar um pouco sobre o Concílio de Nicéia, né? Já pediram aqui para mim nos comentários para comentar sobre isso. Lembrando que quem puder dar um like no vídeo, tá? Já vai estar ajudando. O YouTube está bugado, né? Então quanto mais atividade, engajamento, ajuda, tá bom? Eu dei uma pesquisada aqui no site, né? Estava olhando um pouco sobre a história do Concílio de Nicéia. E tem algumas estranhezas, né, que me chamaram a atenção. Quase todos os sites falam que foram convocados os bispos cristãos, né, de todo o Império, por Constantino, para fazer um concílio ecumênico. Isso eu já achei estranho, né? Porque a palavra ecumênico significa o encontro de religiões diferentes. Por exemplo, se eu for fazer um encontro ecumênico aqui no Brasil, eu chamaria um padre católico, eu chamaria um pastor evangélico, chamaria um rabino judeu, chamaria um líder islâmico, não sei como é que chama o líder no Islã, chamaria um pai de santo de uma religião do candomblé e assim por diante, porque são religiões diferentes. Então, dentro dessas religiões diferentes, nós iríamos fazer um encontro ecumênico. Mas na história do Concílio de Nicéia, Constantino faz um concílio ecumênico só com bispos cristãos. Então o que tem de ecumenismo nisso? Não é meio estranho, pessoal? Ou será que esses bispos cristãos tinham cristianismos diferentes? Até porque dentro da história nós sabemos que eles estavam decidindo os dogmas importantes do cristianismo. Desde a celebração da Páscoa até a divindade de Jesus, dentre outras coisas. Então será que haviam vários cristianismos, por isso que é chamado ecumênico? É uma hipótese. O cristianismo não nasceu unânime, né, como algumas pessoas pensam, ele já nasceu com divisões. Até porque já tinha até cristianismos antes de Cristo, né, que nós já mostramos aqui em alguns vídeos. Aí outra coisa que me chamou a atenção, pessoal, é que segundo os historiadores, uma das religiões mais populares do Império Romano era o mitraísmo. Mitra, né, o Sol Invictus. Tanto que os soldados romanos, a maioria deles eram adeptos desse deus, né, o deus Mitra. É um deus persa. Persa que tem uma origem lá na Índia, né, depois ele foi subindo até chegar em Roma. Mitra era tão popular que o próprio Constantino era um sacerdote de Mitra. Tanto que Constantino só foi batizado como cristão no leito de morte. Acho que pelo bispo de Ário, se não tiver falha da memória. Mas o Constantino foi a vida inteira um seguidor do deus Mitra. E quando você estuda a história dos concílios, você não vê nenhum representante de Mitra convocado ali. Pelo menos no que é escrito para nós até hoje, né? Eles falam que eram bispos cristãos. Aí eu pergunto, será que um desses cristianismos que tinha na época, será que um deles não era o próprio mitraísmo? É uma possibilidade, até porque no mitraísmo e cristianismo nós temos muitas proximidades. A quem interessar posta, eu já tenho um vídeo aqui chamado Jesus antes de Jesus, né, uma playlist. Eu tenho um vídeo só sobre Mitra, tá? Tem muitas coisas semelhantes. Por exemplo, o ritual da Eucaristia. Os adeptos de Mitra, eles se reuniam em catacumbas, né, em cavernas, lugares subterrâneos, e eles faziam um ritual onde eles comiam simbolicamente o corpo e o sangue do deus Mitra. Só que a diferença do cristianismo é que era a carne, simbolizava o corpo, e o vinho simbolizava o sangue. Então, fica essa pergunta. Por que os adeptos de Mitra não foram convocados? Meio estranho, né? Fora que haviam outras religiões em Roma também. Inclusive o próprio judaísmo, né? Que não teve participação nenhuma nesse concílio. Outra coisa que me chama a atenção é que a história ensina que depois desse concílio é que Roma realmente se tornou cristã. Né? Parece que Diocleciano, se eu não estou enganado, teve um papel fundamental. Mas a partir dos concílios Roma se tornou oficialmente cristã. Mas aí fica essa pergunta, né, pessoal? Como é que um povo todo muda de religião da noite para o dia, por decreto? É possível isso? Porque é estranho. Imagina, por exemplo, que aqui no Brasil, de repente, o Bolsonaro assina lá um decreto e fala, todo mundo vai ser hindu. Eu gostei do hinduísmo, chamei os bispos hindus aqui no Palácio do Planalto, nós fizemos uma reunião ecumênica e todo brasileiro agora vai seguir o hinduísmo. Vocês acham que os cristãos iam aceitar? Os pastores evangélicos, aqueles cristãos fanáticos, aqueles cristãos mais dogmáticos? Eu acho que não. Eles iam falar, não, peraí, eu não vou seguir essa religião não. Uma religião que tem milhares de deuses? Não, eu vou continuar seguindo Jesus. Não ia dar certo, né, pessoal? É a mesma coisa isso. Como é que de repente, da noite para o dia, Roma se torna cristã? Eles fazem um concílio, decidem lá os dogmas cristãos principais e todo mundo se torna cristão. E os adeptos dessas outras religiões, como é que eles ficaram? Por exemplo, os adeptos do mitraísmo, que eram bastante. Inclusive tem historiadores que falam que se eles pudessem apostar qual religião Constantino escolheria, eles falam que seria o mitraísmo. Porque tinha milhares de soldados romanos que seguiam o mitraísmo. Como é que ficou esses soldados? Eles aceitaram numa boa? Ah, que bom, eu vou aceitar agora Jesus e vou esquecer o meu Deus Mitra que eu cultuei minha vida inteira. Meio estranho, né, pessoal? Eu acho que isso só seria possível se houvesse algum tipo de sincretismo. Vocês não acham? Tipo assim, vamos pegar um pouco do mitraísmo, um pouco do cristianismo, um pouco de não sei o quê. Aí todo mundo vai ficar satisfeito. Aí a pessoa vai entender que é a mesma coisa. Não, amadinho. Jesus é igual Mitra, olha só. Ele também tem um cordeiro, ele também tem o ritual do pão e vinho, ele também é um sol, ele também é isso e aquilo. Aí seria mais fácil desses adeptos aceitarem. Vocês não acham? Então será que esse concílio ecumênico não foi feito assim com adeptos de outras religiões que eram parecidas,
e que depois foram chamadas todas de cristãs? Será que eram todas cristãs? Ou esses bispos eram todos cristãos que Constantino chamou? Então, pessoal, tem muita estranheza nessa história toda do concílio, porque da noite para o dia Roma se torna cristã, e como se não houvesse outras religiões no Império Romano. E é engraçado, né, pessoal, porque o próprio Constantino continuou seguindo o Deus Mitra. Não é curioso? Isso só seria possível através de sincretismos religiosos. Então eu acho muito mais provável que esses concílios que foram feitos com adeptos dessas outras religiões, e depois chamaram todos eles de cristãos, mas talvez não fossem, e aí surgiram os concílios, tá bom? E por fim, só para terminar esse vídeo, eu acho engraçado também que a divindade de Jesus, ela foi definida por concílio. Como é que você define uma divindade de uma pessoa por concílio, um concílio humano? Porque se Jesus é realmente Deus, a segunda pessoa da Trindade, etc e tal, não haveria essas divisões na época. Todo mundo saberia. Se a base é a Bíblia, como muitos evangélicos defendem, né, eu provo na Bíblia que Jesus é Deus. Então por que tinham grupos que achavam que ele não era? Por que tinha que ter esse encontro para poder decidir se era ou se não era? Inclusive nesse concílio tem a famosa disputa de Ário e Atanásio, né? Disputando sobre a natureza divina de Jesus. Um achava que Jesus era um Deus menor, o outro achava que Jesus era o próprio Pai, e assim por diante. Dentre outros grupos, né? Outros grupos achavam que Jesus era só um ser humano comum, e assim por diante. Então isso mostra o quê? Mostra que se eles tinham a Bíblia, como esse pessoal defende hoje, que a Bíblia já tinha desde o primeiro século, e mesmo assim tinham grupos diferentes, é sinal que não é um dogma bíblico. Porque se fosse um dogma bíblico, não haveria esses grupos. Todos eles saberiam, não, Jesus é o próprio Deus. Eu acho que esses grupos diferentes, eles tinham evangelhos, histórias diferentes. E eu já mostrei aqui no vídeo, se você pegar, por exemplo, o evangelho de João, ele é o que mais diviniza Jesus. Se você pegar o evangelho sinótico, como por exemplo de Marcos, que é o mais antigo, Jesus é praticamente um ser humano comum em Marcos. Então eu acho que esses grupos divergentes, eles tinham escritos divergentes. E depois no concílio, eles acabaram unindo tudo, fazendo um grande sincretismo. Aí Constantino bateu o martelo e surgiu um dos maiores dogmas do cristianismo, né? A Trindade, que ironicamente é defendida hoje pelos evangélicos, né? Com unhas e dentes. Mas assim que funciona. Mas aí fica essa questão, né? Por que haviam tantos cristianismos diferentes nessa época, em meados do quarto século? Será que eles tinham histórias diferentes, evangelhos diferentes, escritos diferentes? Segundo, depois que Constantino determina essas coisas, ele manda destruir tudo aquilo que vai contra, né? O que já foi definido por concílio, até para evitar cismas, divisões. Os próprios evangelhos que haviam, diz a história, que foram queimados. Outros evangelhos que não foram aceitos, né? Como por exemplo canônicos. Então fica essa grande questão, né? O que será que não se perdeu na história do cristianismo? Porque a gente tem uma Bíblia canonizada, beleza. Mas as pessoas são vítimas da Bíblia. Como dizia o Dr. Severino Celestino, né? Todos nós somos vítimas do crivo grego-romano no Ocidente. Porque tudo aquilo que não passou no crivo da canonização, eles mandavam destruir. Agora, por que destruir se a história é a mesma, se é o mesmo Jesus? Eles mandaram destruir, é porque ele com certeza tinha coisas que não ia contra os dogmas que nós temos hoje. Por exemplo, Jesus teve 12 apóstolos, segundo a Bíblia. Mas quando a gente pega o Novo Testamento, a gente tem quase a metade do Novo Testamento só de epístolas de Paulo. Tem duas de Pedro, sendo que a segunda a gente sabe comprovadamente que não é de Pedro. A primeira também nem sabe se é o próprio autor, né? Pode ser um pseudônimo. Tem uma de Judas, que também foi considerada apócrifa, ela só foi canonizada depois. E nós temos aquelas 3 de João. Só isso. Aí Tiago. Aí só isso. Por que nós não temos, por exemplo, epístolas de Barnabé, de Felipe, de Tomé? Por que não temos? Esses apóstolos não escreviam também? Meio curioso isso, né? Será que nessa época não tinha também epístolas e evangelho desses outros apóstolos? Que depois dos concílios foram retirados? Aí eu pergunto, se a Bíblia tivesse sido montada diferente, será que os cristãos de hoje teriam as mesmas concepções? Eu acho que não. Nem, por exemplo, a epístola de Tiago, ela foi rejeitada nos primeiros concílios. Porque muitos entenderam que aquela epístola seria uma resposta à epístola de Romanos de Paulo. Só aí você já vê que já tinham diferenças, né? Dentro dos primórdios do cristianismo. Lutero chamava essa epístola de palha e também queria tirá-la da Bíblia. E é uma das menos lidas. Agora, você imagina se não tivessem colocado Paulo na Bíblia e tivessem colocado mais epístolas de Tiago e dos apóstolos, que tem um pouco mais de harmonia teológica com os evangelhos. Como é que seria o cristianismo hoje? Será que ia ter essas dogmas de arrebatamento, falar em língua, como eles falam na igreja, essa glossolalia toda que a gente vê aí na igreja, tudo isso que a gente vê aí que só vem de Paulo? É uma questão a pensar. Porque ali essas pessoas, elas são vítimas do livro, da formação do livro. Se tivessem colocado mais epístola dos apóstolos e menos Paulo, o cristianismo hoje seria completamente diferente. Até porque o cristianismo hoje ele não é bem cristianismo, né? Ele é um paulinismo, né? Porque eles seguem um, que é Jesus, mas fazem tudo que o outro falou, Paulo. Só porque está no mesmo livro.
Tá bom, pessoal? Então foi esses concílios que definiram tudo isso, de divindade de Jesus, data da Páscoa, etc. E vários outros dogmas que nós usamos até hoje. É por isso que as pessoas são vítimas do livro, porque elas não conseguem ver que se tivesse sido montado um livro diferente, hoje a religião delas seria diferente, tá bom? Então só umas reflexões aí sobre os concílios. Gostou do vídeo? Já sabe, dá um like aí que vai estar ajudando o canal, tá bom? Ajuda a ter mais engajamento. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.